Vamos então agora partir para o nosso estudo. Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por tua vida, glória a Deus por mais este dia e glória a Deus porque podemos confiar e acreditar que todas as promessas do Senhor vão se cumprir nas nossas vidas em nome de Jesus, amém? Vamos falar sobre o transtorno afetivo bipolar, vamos falar sobre esse transtorno também e vamos trazer ao final do nosso ensino a luz da palavra de Deus, para que nós possamos compreender alguns aspectos desse transtorno e também clarificar o nosso entendimento. Então, o transtorno afetivo bipolar, ele é uma condição de saúde emocional que provoca aí grandes mudanças de humor, dificultando a comunicação e a socialização da pessoa. Uma hora ela está alegre, outra hora ela está triste, uma hora ela é sociável, outra hora ela é insociável, uma hora ela diz que vai, outra hora ela diz que não vai. Então é um transtorno que a pessoa ela muda de humor constantemente. Nós chamamos de bipolaridade ou transtorno afetivo bipolar. E é muito importante quando nós identificamos ou em você ou em alguém perto de você esse tipo de transtorno, porque você aprende a desenvolver habilidades para lidar com a pessoa, para poder trazê-la para perto de si, para ter um relacionamento com ela. Segundo a ciência, esse transtorno ele é crônico. É um transtorno que a pessoa vai precisar de um tratamento psicanalítico ou psicológico e também vai necessitar de medicamento contínuo. Segundo a ciência, estas são as informações passadas. Entretanto, nós sabemos, claro, que Deus ele é poderoso para transformar e curar qualquer pessoa, lógico, mas nós não podemos, amados, elucubrar as coisas. Então é importante nós entendermos. Eu vou deixar aqui esse comentário da Patrícia fixado. Põe na caixinha, Patrícia, põe na caixinha de diálogos que eu vou falar sobre isso aqui depois da bipolaridade, tá bom? Eu fiquei na dúvida se falaria sobre afetividade, transtorno bipolar, ou se falaria sobre a borderline, né? Mas podemos falar um pouquinho também da síndrome de borderline, tá bom? Então é importante nós não elucubrarmos as coisas, porque quanto mais realista nós formos, mais possibilidade de cura e mais possibilidade de convivência nós vamos desenvolver. E isso é muito importante, é muito importante. Então a pessoa que ela tem esse tipo de transtorno afetivo bipolar, ela vai apresentar aí alguns sintomas que nós chamamos de fase maníaca ou fase depressiva. A fase maníaca são as compulsões que a pessoa tem, as compulsões de gastos excessivos, hiperatividade, capacidade de discernimento diminuída. Então ela tem aí algumas disfunções emocionais que nós chamamos de compulsões. Então o bipolar ele pode ou comer muito ou não comer nada. Ele pode ser aquela pessoa que está bem, mas de repente ele tem um rompante, ele sai e gasta excessivamente. Não consegue desenvolver uma capacidade de discernir as coisas. Então, se vocês quiserem que eu fale aqui sobre outras síndromes, coloque no balãozinho aqui embaixo, na caixinha, que aí depois eu abro aqui para nós interagirmos também sobre essas questões, tá bom? A segunda, uma outra fase do transtorno afetivo bipolar é a fase depressiva, que pode ser aí caracterizada, né, por desânimo, tristeza, apatia, perda de peso excessiva, falta de energia, cansaço, fadiga, todas essas questões aí também que está dentro de uma das fases da pessoa que sofre de transtorno afetivo bipolar. E é muito importante nós identificarmos, lembrando sempre que a palavra de Deus é soberana para nos ensinar, nos
nos direcionar e também trazer a cura para a alma. Então, quando uma pessoa ela é diagnosticada, é importante também aí o diagnóstico, né, do psicanalista, do psicólogo ou até mesmo do psiquiatra, dependendo do nível que essa pessoa está, de algum tipo desses transtornos que nós estamos estudando essa semana aqui. É importante também ter o diagnóstico correto, mas tem coisas que nós conseguimos identificar, né? Tem coisas que nós conseguimos identificar, observando os comportamentos da pessoa. E é importante porque quando eu identifico isto ou em mim ou em alguém, eu consigo lidar com essa situação e consigo superar essas questões. Isso é muito importante. Uma pessoa, quando ela não é diagnosticada, ela está na ignorância, então ela não consegue lidar com determinadas coisas. Mas quando ela tem ali um diagnóstico, ela tem uma avaliação médica, ela vai conseguir lidar com aquela situação e vai viver normalmente. Por isso que é importante nós identificarmos as coisas para podermos lidarmos com elas e superarmos. Então, como lidar com o bipolar? Como lidar com a pessoa que sofre desse transtorno afetivo bipolar? Então, o primeiro ponto é evitar discutir, porque o bipolar, quanto mais você discute, mais qual a palavra que eu posso usar aqui com vocês? Mais sem noção, mais sem percepção. Lembra que um dos sintomas da bipolaridade é a falta de discernimento, a falta da capacidade de discernir. Então, quando há uma discussão e a pessoa que tem esse transtorno, ela tem essa dificuldade de discernir, né, o que está acontecendo ali, então, quando você entra num debate, num embate, numa discussão, pode-se aí se desencadear uma crise na pessoa. E com isso é gerado nela uma irritabilidade e ela pode então ficar aí nessa crise um tempo e você pode não conseguir lidar com essa situação também, porque é diferente você lidar com uma pessoa bipolar do que você discutir com uma pessoa que ela consegue ter o discernimento das coisas. Então é importante nós termos essa compreensão, é muito importante. Amém? Então, se tiver alguma coisa que você queira perguntar, você pode colocar na caixinha de perguntas aqui, tá bom? Que depois no final do ensino da aula, nós podemos responder as suas perguntas em nome de Jesus. Giane, estaremos orando por ti no final, em nome de Jesus. Paz do Senhor. Keila, paz do Senhor. Kétia, paz do Senhor. Cris, paz do Senhor. Gláucia, Vera, paz do Senhor. Jacira, minha querida, que benção estar aqui conosco também. Um abraço, minha amada. Então, como lidar também? Tendo paciência, tem que ter calma. Quando você identifica que a pessoa que está à sua frente, ela tem essa síndrome de bipolaridade, é muito importante você ter calma. Então, é necessário exercer os frutos do Espírito Santo para que você possa ajudar essa pessoa. Paz do Senhor, Gláucia, minha querida. Então, ter calma ao falar, usar um tom mais neutro, né? Nem alto, nem muito baixo, mais adequado, para evitar que a pessoa bipolar haja com impulsividade e acabe tomando ali também exageradamente algumas atitudes. Pode ser que a pessoa em uma crise, ela até parta para cima de você. Então é necessário, quando você identifica isso em alguém, você ter um comportamento adequado, uma fala adequada. Procure ser positivo nas suas conversas, principalmente se o bipolar estiver passando por episódios depressivos, porque a pessoa bipolar, ela também ela tem crises de ansiedade, depressão. Paz do Senhor, Edna, querida. Evite os embates, né? Evite discutir lá em cima e aqui embaixo evite um embate. Porque, amados, nós precisamos desenvolver um autocontrole. Nós precisamos
Anote isso que eu vou falar para vocês. Pense sobre isso. Nós necessitamos nos munir dos frutos do Espírito Santo nesta geração, em todas, mas principalmente nesta, porque nós estamos lidando com pessoas. Tchau, meu amor, Deus te abençoe, bom dia, bom trabalho. Então, é necessário nós nos munirmos dos frutos do Espírito Santo, porque nós estamos lidando com uma geração extremamente doente na alma. Todos os tipos de síndromes estão aparecendo, as pessoas estão sofrendo uma enxurrada de agravos emocionais. E nós temos que nos munir com os frutos do Espírito Santo para poder ajudar essas pessoas, nos ajudar e também ajudá-las, para que elas possam serem cuidadas, serem amparadas e para que elas possam lidar com as demandas emocionais delas, a ponto de elas receberem a cura de Deus pelo amor, pelo afeto e pelo conhecimento da palavra, e aquelas que têm um diagnóstico crônico possam aprender a lidar com as suas emoções. Então nós também precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Se nós entrarmos em um embate com uma pessoa que sofre de transtorno afetivo bipolar, nós vamos nos desgastar. Porque a pessoa ela não tem a condição de discernir aquilo que nós queremos passar para ela. Então é muito importante nós entendermos isso. É muito importante. É muito importante nós entendermos essas nuances. Porque se eu quero salvar alguém com a palavra, para que ela seja regenerada, eu tenho que me munir dos frutos do Espírito, eu tenho que exercer a paciência, eu tenho que ter um ânimo longo, eu não posso entrar em discussões vãs, eu tenho que ter equilíbrio. E todas essas questões são muito importantes. Então, evite discutir, tenha calma ao falar, procure ser positivo na sua conversa e paciente, principalmente nos episódios de ansiedade, depressão, que essa pessoa pode estar ali sofrendo naquele momento. E evite os embates, porque isso pode ser prejudicial para ambos. Porque você tem que lembrar que essa pessoa ela sofre com a variação das emoções. Uma hora tá bem, uma hora tá mal. Uma hora diz sim, outra hora diz não. Então é necessário nós termos esta compreensão. Então nós temos aqui na caixinha de perguntas, vocês podem colocar as suas perguntas também, tá bom? Sobre o pensamento bipolar. Então como que o bipolar ele pensa? Ele pensa conforme a vulnerabilidade das suas emoções. O bipolar ele vai pensar conforme a vulnerabilidade das suas emoções. Então, se hoje ele acordou bem, ele vai pensar coisas boas. Se amanhã ele acordou e não está bem, ele vai pensar coisas ruins. Então, os pensamentos do bipolar, ele é como se fosse um tobogã. Uma hora tá bom, uma hora tá mal. Uma hora tá bom, uma hora tá mal. Por isso que é necessário, é importante, ele fazer uma psicoterapia, um atendimento psicológico ou psicanalítico e normalmente a ciência indica alguns tipos de medicamentos. Para quê? Para ajustar essas nuances na mente. Porque, amados, todos os transtornos, normalmente eles são disfunções cognitivas. São disfunções neurais, sinápticas. Então, o que o medicamento faz? Ele ajusta isso, é como tireoide. A mulher, quando ela vai passar me faltou o nome agora. Me fugiu o nome agora, mas a mulher, quando ela passa por aquelas questões... As perguntas, pessoal, coloca na caixinha aqui de conversa, que eu consigo responder, senão eu não vou conseguir acessar as perguntas, tá? A mulher, quando passa pela menopausa, o que acontece com a mulher quando ela passa pela menopausa? É uma disfunção orgânica.
é uma disfunção hormonal que está ali em todo o seu sistema endócrino. Então, o que ela precisa? Ela precisa de um medicamento para ajustar o hormônio. Não é demônio, não é diabo, a pessoa não está no pecado, é uma disfunção hormonal. Lembra que as nossas sinapses produzem hormônios? Então, no caso do bipolar, é necessário ele tomar uma medicação, porque é uma disfunção orgânica, simples assim. Então, os pensamentos bipolares, eles precisam ser ajustados com a medicação e também com a psicoterapia. É necessário que essa pessoa faça um acompanhamento psicanalítico ou psicológico, porque isso vai ajudá-la a administrar as suas emoções. Então ela vai conseguir, pelo menos, perceber quando ela estiver em uma crise. E ela vai conseguir lidar com isso, vai conseguir superar isso. E isso é muito importante, ok? Vamos para a caixinha de perguntas. Pode colocar as perguntas na caixinha de perguntas aqui. Meu filho tem 15 anos e foi diagnosticado com transtorno de personalidade borderline. Amados, esse transtorno é um transtorno também muito sério, como os demais. O que é a síndrome, né? O transtorno de borderline? A pessoa, ela vive sempre no limite. Então, ela quer sempre viver no limite, né? Então, um exemplo, olha, ela pode dirigir a 60, ela quer dirigir a 61. Ela quer andar sempre no limite, ela quer estar sempre correndo riscos. Essa é uma síndrome que precisa também de terapia e precisa também, em alguns casos, de medicação. Pode ser temporária ou pode ser de uso contínuo. Aí o médico, né, o psicanalista, o psiquiatra ou o psicólogo, é que normalmente quem medica é o psiquiatra, né? O psiquiatra que tem a autoridade para passar uma medicação. Então, tem que passar pelo psiquiatra para ele ver o nível que essa pessoa está, para ele fazer a indicação correta. Pastora, Deus cura, amados, Deus cura tudo. Nada é impossível para Deus. Mas lembra, não maquie as coisas. Porque às vezes você deixa de ajudar alguém pela ignorância. E o que Deus está nos ensinando aqui? A nós não sermos ignorantes. E a nós não potencializarmos os diagnósticos. Ai, o meu filho tem transtorno bipolar. Ai, o meu filho tem... Não. Ok, tem isso. Vamos tratar? Vamos. Vamos orar junto? Vamos. E vamos acompanhar a evolução desse caso. E em nome de Jesus, essa pessoa vai poder ter uma vida normal. Porque o que Deus quer de nós? Que nós tenhamos uma vida normal. Simples assim. Isso é importante. Café com palavras. Bipolar é uma pessoa indecisa, que tem muitas dúvidas? Sim. Bipolar a indecisão, ela pode ser uma emoção ocasionada por algum trauma, ou a decisão pode ser uma manifestação da bipolaridade também. Aí é necessário fazer uma anamnese. Aí vocês precisam fazer uma consulta, a pessoa precisa fazer uma consulta com psicanalista, psicólogo, para poder fazer uma anamnese. Eu sou da área da psicanálise clínica, sou psicanalista, eu tenho, graças a Deus, eu tenho muitos pacientes, todos eles são restaurados de uma forma normalmente rápida, dependendo do caso, né? Mas é importante passar por uma consulta psicanalítica ou com psicólogo para poder identificar se essa indecisão ela é de cunho emocional por algum trauma que a pessoa carrega ou ela é diagnosticada porque a pessoa tem a bipolaridade. Então aí temos que fazer a avaliação médica, a avaliação clínica, né? Temos que fazer esse tipo de avaliação. Se você tiver mais alguma pergunta, coloca aqui, ó, nesse balãozinho que tem um ponto de interrogação, que aí nós vamos respondendo para vocês aqui. Enquanto isso, eu vou estar trazendo também a palavra de Deus para elucidar comportamentos, né? Vamos ver aqui, ó, na parábola dos 2 filhos, em Mateus capítulo 21, peguem aí comigo,
Mateus capítulo 21. Já quero deixar um convite aqui para vocês, 2 convites importantes enquanto nós vamos abrindo aqui a palavra. No mês de janeiro, nós vamos começar 2 cursos pela plataforma da Fateja. Um deles é o de psicanálise clínica. Se você tem o interesse e quer estudar a área da psicanálise, esse é com meu esposo, ele é da área da saúde há muitos anos, ele é neuropsicólogo, neurocientista, psicanalista clínico, tem várias pós-graduações, ele é um professor que tem um currículo muito bom mesmo. Então você pode fazer o curso de psicanálise clínica que tem a duração de 1 ano. Então você vai entrar lá na nossa página da Fateja e vai acessar por lá. Esta live, ela fica gravada e ela é colocada lá no YouTube. Você entra lá no YouTube, ó, Fateja, já segue lá a nossa página que é nova. Por lá você tem todas as lives dessa semana, nós tratamos aqui vários transtornos. E por lá também você tem acesso a alguns cursos gratuitos. Então, psicanálise vai começar em janeiro de 2025. Dia 11 de janeiro começa a psicanálise. Dia 15 de janeiro começa básico e bacharel livre em teologia. E dia 18, se eu não me engano, salvo me engano, vai começar o meu curso Neurociência da Alma, onde nós tratamos todos esses aspectos também. Então, se você quer se tornar um psicanalista clínico, você vai para o curso de psicanálise. Se você quer conhecer mais sobre a alma, para você ter o conhecimento, porque você cuida de pessoas ou porque você tem pessoas que sofrem desses transtornos e você quer saber como lidar com isso, vem para o meu curso de Neurociência da Alma, que vai começar em janeiro também e tem a duração de 1 ano. É muito importante nós adquirirmos o conhecimento, meus amados. Vamos lá então, Mateus capítulo 21, a partir do versículo 28. Vamos lá? Mateus 21, 28. Diz assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Aqui Jesus está falando sobre a salvação e está falando também de pessoas que têm esse tipo de transtorno bipolar. Uma hora diz que vai. Veja, o primeiro disse que não ia, se arrependeu e foi. O segundo disse que ia, não foi. Então você vê uma instabilidade de pensamento, uma instabilidade de posicionamento. Aqui está falando sobre aqueles que Deus chama para fazer a obra e diz: eu vou, mas não vai. E aquele que diz: não vou, mas vai. Qual desses agradou a Deus? Aquele que diz que não ia, mas se arrependendo foi. Ou seja, teve uma consciência de que falou uma coisa, mas que deveria fazer outra. E assim é conosco. Nós, às vezes, não temos o transtorno. Nós não temos o transtorno afetivo bipolar, mas às vezes nós agimos como se tivéssemos. E nós temos que ter muito cuidado. Porque pode ser que você não tenha esse transtorno, mas pode ser que a sua posição esteja sendo parecida como essa. E aí? E agora? Então é importante. Primeiro ponto, você entender que as pessoas, sim, elas podem desenvolver transtornos na alma. Mas nós podemos auxiliar essas pessoas com conhecimento da palavra de Deus. Podemos auxiliá-las nas suas demandas, podemos auxiliá-las nas suas necessidades. Como disse aqui a nossa irmã,
Há 33 anos, minha irmã foi diagnosticada com bipolaridade. Passamos momentos difíceis, momentos também que o Senhor deu grandes livramentos. Graças a Deus, hoje está controlado. Como é que está controlado? Conta para nós, por favor, aqui. Ela toma algum medicamento? Ela conseguiu lidar com isso? Somente entendendo o seu processo emotivo? Como que foi controlado esse transtorno? Então, tudo isso é importante, meus amados. Isso é uma consciência para que nós possamos ajudar as pessoas. E para que nós possamos também buscar ajuda quando precisamos. Não há problema pedirmos ajuda. Não há nenhum problema pedirmos ajuda. É necessário pedirmos ajuda. Amém, meus queridos? Então, começamos agora no dia 11 de janeiro, o curso de formação em psicanálise clínica. Se você quiser aí se tornar um psicanalista, quiser estudar conosco, vai ser muito bom ter você na sala de aula, como eu falei aqui, né? E vamos começar agora também, dia 15 de janeiro, o nosso curso de formação em teologia. Nós temos aí o curso básico em teologia, os dois começam no mesmo dia, em horários diferentes. E temos também o curso bacharelado em teologia. Ok? Então você pode também estar conosco nos outros cursos, ok? O transtorno bipolar é marcado por duas fases. Sim, nós falamos sobre ela aqui no início. Falamos sobre as duas fases da bipolaridade, né? Falamos sobre as duas fases. Agora, é necessário ter um acompanhamento para poder saber qual a medicação correta a tomar, né? Aqui eu não posso falar sobre medicamentos, porque não é essa meu propósito, mas é direcionar as pessoas numa visão psicanalítica e bíblica, né? Porque não sou psiquiatra, embora eu conheça de medicamentos e eu entenda, porque quando um paciente chega para mim, eu preciso, né? Eu preciso saber qual tipo de medicamento que ele toma, porque eu sei como os medicamentos eles agem no organismo, agem ali em todo o processo da mente, né? Mas é importante ter o acompanhamento. Nós falamos aqui no início até, e falamos, Dani, sobre as fases, né? A fase maníaca, a fase depressiva, do bipolar. Então, todo esse conhecimento é importante. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, meus amados, eu aprofundo tudo isso no meu curso da Neurociência da Alma, que vai começar agora também em janeiro. Então, se você quiser continuar estudando sobre isso, aqui no meu canal nós vamos continuar falando sobre essas questões que são tão importantes para nós, né? Nós temos que falar sobre isso, meus amados. Nós precisamos falar sobre isso, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Então, hoje nós vamos terminando a nossa live. Amanhã nós temos a Escola de Cura somente para mulheres pela plataforma do Zoom. Então, se você quiser participar da nossa Escola de Cura para mulheres, ela acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã, 7 horas da manhã, horário do Brasil, pela plataforma do Zoom. E para você que mora no Rio de Janeiro, nós vamos realizar o seminário da Escola de Cura presencialmente no Rio de Janeiro, dia 14 de dezembro, no auditório do Flusão, lá na Barra da Tijuca. Se você quiser participar presencial do seminário da Escola de Cura, você vai aqui na bio e ali tem a ficha de inscrição. Se você não pode ir, mas você conhece pessoas no Rio de Janeiro, pessoas que queiram participar, manda a ficha de inscrição para elas, para que elas possam estar conosco lá, em nome de Jesus, tá bom? E pelo Zoom, para você participar pelo Zoom, você vai ter que acessar o WhatsApp da Fateja, tá bom? Aí você vai lá no @FatejaBrasil e lá na bio tem o WhatsApp da nossa secretaria. Aí você fala, eu quero o link para participar da Escola de Cura com a pastora Débora. E aí, então, eles vão te dar o link, tá bom? Ó, veja, a nossa irmã falou, como que melhorou a questão da bipolaridade? Com muitas orações, lógico, sempre, né? E algumas medicações que foram reduzidas ao longo do tempo, mas essa pessoa foi tratada. É isso mesmo, meus amados. Quando nós encaramos a verdade como ela é, Deus se manifesta. Amém, pastora.
Amém. Amém, meus queridos. Então, vocês que moram no Rio de Janeiro, conhecem pessoas que moram no Rio de Janeiro, as vagas são limitadas, o espaço lá, ele não comporta muitas pessoas. Então, é necessário que se preencha a ficha de inscrição, que está no link da bio do @fatejabrasil Instagram. Lá, você vai lá na bio, na página inicial do @fatejabrasil, e lá tem seminário Escola de Cura Rio de Janeiro. Você clica lá, você precisa preencher aquela ficha com seu nome e WhatsApp, e aí então você vai ser direcionado para uma lista de transmissão, onde por ali você vai receber algumas informações também. E para quem quiser participar conosco pela plataforma do Zoom aos sábados, que nós fazemos ali um momento terapêutico também, aí você acessa também o WhatsApp da secretaria e pede o link do Zoom. Eu quero o link do Zoom da Escola de Cura. Aí a pessoal da secretaria já sabe o que é, passa para você. Tá bom, meus queridos? Levante suas mãos abençoadas aí. O curso de psicanálise clínica será aos sábados, 2 sábados por mês, sempre no segundo e no quarto sábado do mês, horário do Brasil, 16 horas. Para quem é de outros países, aí tem que fazer o fuso horário, né? O fuso horário de cada país, tá bom? Então, aqui no Brasil, sábados às 16 horas, 2 sábados por mês, 1 hora de aula. E a ficha de inscrição também, ela está na bio, mas se não tiver na bio, chama no WhatsApp da secretaria, que eles já te passam. E também no nosso site, se você entrar lá no nosso site, www.fateja.com, sempre quando você entra no curso que você quer fazer, abaixo tem ali, inscreva-se. Ali tem a ficha de inscrição, na ficha de inscrição tem todas as informações. E por ali você também pode estar se inscrevendo. Vai ser muito bom ter você conosco na sala de aula. Amém? Levante suas mãos abençoadas, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Amém? Nos vemos aqui no Instagram na próxima segunda-feira, às 7 da manhã. Vem conosco, Bíblia, caderno, caneta e um copinho de água para se hidratar. Amém? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.